Caxias e Fluminense nunca se duelaram na história. As duas agremiações, portanto, fazendo o primeiro duelo. Caxias, que já enfrentou 2 vezes times cariocas pela Copa do Brasil, o Resende e Botafogo. Os jogos foram disputados pela primeira fase da Copa do Brasil. Em 2013, no dia 3 de abril, a equipe Grená enfrentou o Resende no Estádio do Trabalhador, em Resende, Rio de Janeiro, e perdeu pelo placar de 2-1. O gol da equipe Grená, marcado por Rafael Santiago. Já para a equipe adversária, Kim e Denilson. No jogo da volta, no dia 18 de abril de 2013, empate pelo placar de 0-0 entre Caxias e a equipe do Resende. Jogo disputado no Estádio Centenário. E a última vez que o Caxias enfrentou uma equipe carioca foi diante do Botafogo do Rio de Janeiro. Placar de 1-1. A equipe do Botafogo, que iniciou marcando com Pedro Raul aos 12 minutos da etapa inicial. Logo após, aos 17 minutos, Carlos Alberto fez o gol de empate do Caxias. A equipe Grená, portanto, estava empatando contra o Botafogo e jogando muito bem essa partida. A equipe do Caxias, no dia 5 de fevereiro de 2020, enfrentou a equipe carioca do Botafogo. E estivemos acompanhando esse jogo com a narração de Ivanir Pinto, comentários Marcos Vaz, reportagens Fernando Levinsky, José Teodoro e Alex Plas, plantão Ivan Sgraboto e a ancoragem de Cleberson Portela. Vamos conferir. Vinícius abriu para o jogador Carlos Alberto, meia esquerda, cortou para a perna direita, uma bomba, golaço! 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 Gol! Caxias, Carlos Alberto é o nome dele. Minha Nossa Senhora, só pode ser a grama, só pode ser o tapete. Cada jogo é um golaço naquela posição. No domingo foi o Ivan cobrando uma falta perfeita de perna direita. Agora foi o Carlos Alberto. Ele é volante, ele é canhoto. Ele dominou exatamente naquela posição do lado esquerdo. Cortou para a perna direita e soltou um foguetaço indefensável para Gatito Fernandes. Levanta torcedor Grená, comemora torcedor Grená, solta esse grito de gol que estava preso na sua garganta. 19 minutos do primeiro tempo. O Caxias empata o jogo. E que golaço, Levinsky! E que golaço do volante, Levinsky! O time do Caxias não sentiu 1-0, continua com o mesmo ímpeto, no abate em cima do Botafogo, girou a bola, deixou a defesa do Botafogo totalmente perdida. No que conseguiu limpar a bola, Carlos Alberto meteu de longe, de fora, e Gatito Fernandes não conseguiu e ela morreu no fundo da rede. Tudo igual no Centenário. Caxias 1, Botafogo também 1. Carlos Alberto marca seu primeiro gol na Copa do Brasil 2020. Esse é o terceiro gol do Caxias em confrontos diante do Botafogo. Bom, nós cantamos a pedra aqui. O Caxias estava trabalhando a bola na frente da área do Botafogo sem arrematar. Aí veio aquele chute do Vinícius Baiano que o Gatito Fernandes fez uma grande defesa. Agora não deu para ele, né? O Caxias trabalhou bem a bola e o Carlos Alberto achou um chutaço, um golaço, o gol de empate do Caxias diante do Botafogo. E para furar o Gatito Fernandes não é fácil, só dessa forma, com um grande chute, com um grande gol. Com empate em 1-1, o Caxias fazia um grande jogo diante do Alvirrubro Alvinegro. A equipe do Caxias, que teve problemas de arbitragem, sofreu com a arbitragem nesse jogo, terminando em confusão. Mas o Caxias, demonstrando ser grande contra a equipe do Botafogo em 2020.
2020. O Caxias na oportunidade, fazendo a sua história, com possibilidades de avançar na competição. Contudo, em decorrência do regulamento, com este empate, a equipe Grená estava fora da competição. Na história, a equipe do Caxias, em jogos da Copa do Brasil, até hoje, atuou em 34 jogos, com 11 vitórias, 8 empates e 15 derrotas. Marcou 38 gols, sofreu 56. Há 26 anos, no dia 4 de março de 1999, isso mesmo, há 26 anos, no dia 4 de março de 1999, no jogo Caxias 3, Cruzeiro 2, pela Copa do Brasil, foi a última vitória Grená sobre um time da primeira divisão do Brasileiro. Claro, exceção do Grenal e também do Juventude, por motivos de serem adversários estaduais. Então, quero agradecer o auxílio do historiador, pesquisador e escritor Gustavo Cortes por passar essas informações. Um tabu que pode ser quebrado nesta quarta-feira, diante do Fluminense, às 7 horas da noite, no Estádio Centenário. Cobertura da Mega com RS. O Caxias pode passar para a terceira fase hoje pela terceira vez na história, como em 2000 e também em 2011. Em 2000, quando teve a melhor campanha, ao passar em 3 fases, a equipe Grená começou com um empate em 1-1 com o Avaí, no dia 22 de março. O jogo da volta, no dia 23 de março, vitória, placar de 3-1 a equipe Grená. Na terceira fase, o Caxias eliminou o Sergipe. Em abril, no dia 12, vitória de 1-0, jogo no Centenário. O jogo da volta fora de casa, vitória do Sergipe por 2-1 no dia 19 de abril. E devido ao regulamento, como o Caxias tinha saldo 2, né, em decorrência do gol feito fora de casa, o dobrado, avançou de fase. Para a terceira fase da competição, no dia 25 de abril do ano 2000, perdeu para o Cruzeiro por 3-1. No jogo da volta foi goleado pelo Cruzeiro por 6-1 no dia 3 de maio. A melhor campanha em 3 fases, também em 2011, dia 16 de fevereiro, vitória sobre o Celândia, placar de 5-0. Na segunda fase, eliminou o Botafogo da Paraíba com 2 vitórias. No dia 16 de março, 1-0 lá em João Pessoa, e depois no Centenário, dia 6 de abril, eliminando, portanto, o Botafogo da Paraíba pelo placar de 3-1. Nas oitavas de finais da Copa do Brasil 2011, foi eliminado pelo Coritiba. No primeiro jogo, derrota por goleada 4-0 no dia 14 de abril. No jogo da volta, dia 28, vitória do Coritiba pelo placar de 1-0. Em relação à última vitória do Caxias contra um time da primeira divisão, 4 de março de 1999. Caxias 3, Cruzeiro 2. E foi de virada. Os gols do Caxias marcados por Grisso e Washington em 2 oportunidades. Valdo e Ricardinho marcaram para a Raposa. No jogo da volta, a equipe Caxias foi eliminada ao perder por placar de 5-0 no dia 10 de março. Essa vitória do Caxias para o Cruzeiro, 3-2. 4 de março, a equipe Grená jogou com Gilmar, Jairo Santos, Ademir, Paulo Turra e Luciano, Guará, Tite, Grisso e Otacílio, depois Renatinho, Everton Luiz, depois Dirceu e o Washington, depois Júnior. O técnico era o Tite. Enquanto isso, a Raposa, o Cruzeiro,
treinado por Levir Coupe. Jogou com Rodrigo Poço, Gustavo, Marcelo Jean, João Carlos e André Luiz. Marcos Paulo, Ricardinho, Jair, Ivaldo, Paulo Isidro e Marcelo Ramos. E depois Alex Alves. Caxias 3, Cruzeiro 2. É a história do futebol. O Caxias, última vez que venceu um time da primeira divisão há 26 anos, no dia 4 de março de 1999. O Caxias, em 2024, jogou por 2 fases na Copa do Brasil. Na primeira fase, com um gol de Gabriel Silva, eliminou a Porto e Santista pelo placar de 1-0 no estádio Eurico Mursa, em Santos, São Paulo, no dia 28 de fevereiro. Na segunda fase, a equipe Caxias acabou sendo eliminada pelo Bahia. Tempo normal, 2-2. Gols do Caxias, o Caio Alexandre, que fez contra, e Robinho. Para a equipe baiana, o Caule e Tassiano. E nos pênaltis, deu Bahia. Placar de 6-5. O Caxias novamente jogando muito bem na Copa do Brasil contra um time forte.